Uma pauta super interessante para você aí de casa, e eu também, aprendermos a cuidar do nosso piso de acordo com o piso que você tem. E também entendermos as diferenças entre eles. Achei muito bacana essa proposta. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada. E tá colorida a sua mesa, hein, Camila? Sim, hoje... Camila Bischoff é arquiteta. Sim, eu trouxe várias amostras, eu trouxe várias possibilidades de piso e eu quero trazer para vocês como cuidar de cada um deles. Vamos começar falando do azulejo? Vamos sim. Ó. Porque eu acho que todo mundo em casa tem azulejo em algum cômodo, sim, né? Sim, azulejo, ou ele é mais brilhante, ou ele é mais acetinado, igual esse daqui. Então eu trouxe aqui essas duas tonalidades aqui, desses formatos mais comuns, né? Porque o que nós mais temos no mercado são formatos diferentes. Então, pensando no azulejo, como que a gente cuida dele? Sabendo que é um material cerâmico, a gente gosta muito de usar detergente, pode ser até vinagre com bicarbonato e sapólio, sempre um bom lembrete, né, para as donas de casa. Gosto muito de manter bem limpo e brilhante, então evita essa parte mais áspera da bucha. Risca. Tá bom? Risca. Então, toda a superfície aqui, ó, que for mais brilhante, vamos evitar usar a parte mais grossa da bucha. E aí, pensando também, eu trouxe uma infinidade aqui de formatos, então a parte redonda, tem uns até que a gente consegue fazer um ripado. Nossa, que bonito no banheiro. esse. É bem diferente, dá para trazer bastante personalidade. Falando em pastilha, né, quem gosta assim de um design mais delicado, a mesma ideia, utilizar sempre a bucha do lado mais fininho, um detergente neutro e evitar produtos muito abrasivos, evitar cândida, porque essa tonalidade que tem aqui em cima é uma pintura. Tá? Essa daqui já é um pouquinho diferente. Esse tipo de pastilha, ela já é nessa tonalidade, ela é todinha assim, E parece emborrachado? A textura é diferente. Essa daqui é uma pastilha totalmente de cerâmica tingida. Essa daqui é uma cerâmica com uma coloração. Então essa daqui é bem mais durável e também você consegue fazer vários formatos, várias possibilidades aqui também. A vida útil da pastilha e do azulejo é a mesma ou não? É parecida, é bem próxima. Qual que é a vida útil? Por volta de 5 a 10 anos sem riscos. E aí, pensando em box, por exemplo, que a gente tem muita gordura do corpo, é sempre legal deixar ele de molho. Se for uma superfície branca, você pode tranquilamente usar a cândida. A misturinha que eu gosto bastante de vinagre e bicarbonato, ela é muito boa. Eu só peço para vocês não misturarem a cândida junto, porque esses três componentes saem um cheiro muito forte. E qual que é a proporção que eu devo colocar de cada um desses ingredientes? Eu coloco uma colherzinha de sopa de vinagre e 2 colheres de sopa de bicarbonato, para ele ficar uma pastinha. Então, colocar mais o pó, que aí ele fica uma pastinha. E isso vale para o azulejo, não para o rejunte? O rejunte, ele fica muito bacana também quando é o rejunte do chão, que você deixa de molho. Com essa pastinha fica maravilhoso. Agora, precisa um pouquinho de limpar aquele rejunte que está um pouquinho mais encardido. Então, eu oriento o saponáceo cremoso com uma escovinha. Ele é super bom para esse tipo de limpeza também. Meu azulejo tá feio, eu acabei riscando ele. É possível pintar o azulejo? Sim, hoje nós temos tintas específicas para isso, é uma tinta chamada epóxi. Com 3 demãos você consegue ter uma pintura como se fosse a da própria peça. E o mais legal ainda, o seu rejunte, ele vai ficar totalmente coberto e ele vai ficar muito mais estanque, né? Ele não vai ficar tão poroso como que é com rejunte cimentício. E aí depois que eu utilizar a tinta, eu posso limpar normalmente, da mesma forma que eu fazia antes, ou muda? Pode sim, porque ela penetra tanto na peça como no rejunte e fica totalmente renovado. E eu ganho esses 5 anos de Ganha novo mais de durabilidade? Olha que maravilhoso isso, muito bom saber. Bom, falamos do azulejo, agora vamos pro porcelanato? Vamos. O que é o porcelanato? O porcelanato, ele é uma cerâmica com muito mais partículas duras do que a cerâmica. Qual então, que é? Ele tá aqui, ó. Então, ó, dá para notar até que ele é mais espesso.
espesso, deixa aqui o detalhezinho aqui, ó. Uhum. Ele é mais espesso, tá? E ele também, tal qual como a cerâmica, ele tem uma pintura por cima. Passa pra mim um Passo. porcelanato que o pessoal de casa não conseguiu ver a espessura. Ó, ele é bem mais pesado também, né? E uma coisa muito interessante do porcelanato é que esse daqui é uma tonalidade de cinza. Esse também é a mesma marca, só que esse daqui, pode tocar, é acetinado. Uhum. E esse daqui é para a área externa. Ele é áspero. Ele é bem mais áspero. Então, eu indico muito esse revestimento para a área externa e esse daqui tanto para banheiros como para cozinhas, salas. Eu não indico em absoluto piso polido para banheiros, porque ele vai ficar muito perigoso quando Escorrega, molhado, né? Ele vai ficar muito E escorregadio. o porcelanato não é só pro piso. Eu também posso utilizar na parede. Pode. Ao invés de colocar o azulejo, eu Pode. posso colocar o porcelanato. Pode, se você gosta daquele estilo mais minimalista, você pode vir com o mesmo piso no chão, você sobe ele para a parede. Aí eu acho Acompanha que o fica rejunte, lindo. fica muito Meu banheiro legal. é assim. Fica bem Tudo interessante. igual, tudo cinza. Fica lindíssimo. E como que eu limpo porcelanato? O porcelanato a mesma coisa, detergente neutro na sua maioria. Precisou remover uma mancha um pouco mais difícil, a misturinha, ou se for no caso de um pós-obra, existem produtos específicos para limpeza do porcelanato. Por quê? Dependendo da marca, do fabricante, ele às vezes vem com uma camada de uma colinha justamente para a obra não riscá-lo. Então você precisa remover essa primeira proteção para depois começar a usar. E quais são as vantagens do porcelanato? Para quem que é esse revestimento? O porcelanato ele é muito mais indicado para chão, chãos de grandes ambientes, porque ele tem grandes formatos, né? A cerâmica tem essa limitação de tamanhos. Nós conseguimos até lastras de porcelanato. Então, caso você queira fazer um painel com uma peça só sem emenda nenhuma, você consegue. Um banheiro inteiro de 2,40 por 1,20 é possível você fazer ele todinho com uma peça só. Uau! É muito legal. E o rejunte também, algumas peças, o rejunte é tão fininho que é quase imperceptível. Já a cerâmica não tem essa possibilidade. E também pensando em tonalidades, né? Existem uma gama muito maior de tonalidades em porcelanato do que na cerâmica. Temos também o piso laminado. Sim, o piso laminado, deixa eu dar uma voltinha aqui atrás. Fica à de você. vontade. Tá aqui nesse cantinho. Sim, esse piso laminado que eu trouxe aqui, ele é um lançamento e ele é resistente à água. Então, a marca nos oferece uma garantia de 10 anos e também 24 horas com ele molhado. Então, ele não precisa de manta, nem também de cola. Ele é encaixado aqui no sistema macho e fêmea. Deixa eu só um jeitinho aqui, tá, gente? E se ele é resistente à água, eu limpo com água? Você pode limpar com pano úmido, lembrando que não pode deixar de molho. Tá. Aconteceu um acidente, a janela ficou aberta à noite, 24 horas o fabricante garante. Passado isso, não. E a instalação parece fácil também, A instalação né? é muito fácil. Eu sou tão pouco sem jeito porque eu preparei uma coisa aqui para mostrar daqui a pouco e eu não consigo colocar em cima. Mas esse daqui é o encaixe, ó. Deixa eu virar aqui de ladinho, ó. Esse é o encaixe macho e fêmea, tá? E ele tem uma aparência de madeira, né? Sim. Ele substitui o piso de madeira que tem um cuidado específico e muito mais trabalhoso. Sim, exatamente. A gente não precisa fazer nenhum tipo de raspagem, nem nada. Limpeza com pano úmido, detergente, produtos especiais para trazer mais brilho para o laminado. Não é a cera, mesmo sendo Não é a cera, com esse não. tom amadeirado, né? Não. O que eu passo para dar brilho? Para brilho, tem produtos especiais para pisos laminados que trazem um brilho. E também a cera vai ficar muito escorregadio. É perigoso também. E como ele é um produto bem... Você pode notar, né? Que ele é bem mais quentinho Sim, do que o piso. Então, ele é muito mais confortável. Eu indico ele muito para quartos. Quarto, sala também, Quarto, né? sala Quem gosta também. de andar descalço. Quem gosta de andar descalço. E o melhor, né? Ele não vai estufar com a água. Entendi. Então, é muito bom. E custo? Custo, ele tem um custo um pouquinho mais elevado, mas comparado ao vinílico, ele é um custo muito aproximado, porque é uma mão de obra específica, né? Aqui está o vinílico. Sim. Qual Aqui que é a o... diferença? Ó, o vinílico, ele é plástico, né? Então, aqui ele é um plastiquinho, né? Ó, você pode ver. Desse lado Ele daqui dá tem- pra ver bem, ó. Dá pra ver bem, ó.
Ele tem uma espessurazinha, esse aqui é de 2 milímetros e ele é colado, instalado com cola. E aí o que que acontece? As juntas dele, ó, a gente empurra só um pouquinho, isso, obrigada. Ó, a junta dele, ó, ele é quase imperceptível no chão, porque ele não precisa daquela espessura do rejunte, sabe? Ele é colado um do ladinho do outro. Só que como ele é colado, essa cola é a base de água. Então a gente não pode deixar ele de molho, não pode jogar balde nem mangueira. Então assim, é indicado para cozinha? Sim, tomando os devidos cuidados que a gente não pode deixar de molho. Mas um pano rápido, um pano úmido, até mesmo uma mancha um pouco mais difícil, se for necessário um saponáceo, até com uma buchinha, né? Tranquilamente, a gente pode passar e fazer a asepsia dele. Mas no dia a dia, como que é a manutenção? Como que eu limpo? Vassoura, aspirador tranquilo, pano úmido. E se for utilizar a bucha para alguma eventualidade, algum acidente que aconteceu também, como ele é plástico, né, e ele tem uma certa textura, vamos evitar o lado grosso, justamente para não proceder riscos no piso. Ele risca se eu passar com um carrinho, com a mala? Esses dois pisos riscam ou não? Esse piso, ele não risca. Esse não risca? Não risca. Eu fiz com o fabricante o teste com a chave, ele não risca. Esse piso aqui, ele é um piso indicado para residências. Então, existe um piso mais espesso, durável, que esse que aguenta, por exemplo, carrinhos, cadeiras e mesas. Esse daqui, com o mobiliário da residência, ele aguenta, mas existe um pouco melhor indicado para escritórios. Que também seria laminado. Também seria vinílico. Vinílico, eu sempre confundo todos eles. Esse é o laminado. Laminado e esse é o vinílico. Os dois podem pegar sol? Os dois podem pegar sol. Lembrando que, como a gente tem aquela insolação da janela e ela sempre é naquele local, com o tempo vai marcar. Não existe nada que não marque, porque os produtos que você vai usando vão tirando a proteção dele. E aí com o tempo o sol vai penetrando, não tem muito jeito. Qual que é a vida útil? Se bem conservado, né, respeitando a questão da água e da limpeza? Mais de 10 anos, com toda certeza. E temos também o ladrilho hidráulico. Sim. Cadê ele? Eu adoro esse revestimento. Ele é um revestimento cimentício. Ele é mais rústico, né? Ele é bem rústico, pode pegar um aqui. Olha que bonito, parece uma pedra. E esse daqui, ele foi feito, e eu escolhi todas as tonalidades, né? Porque ele é feito de cimento, e aí ele é moldado na medida que a gente quer. Então pode ser esse hexagonal, pode ser quadrado, e você escolhe a tonalidade. Então eu escolhi esse tom de verde, que era de um projeto que eu utilizei, pode ter mais amarelo, e aí o que que acontece? Ele é a combinação, onde um é verde, outro é branco, outro é branco, outro é verde. E ele é pintado em parte dele, ó. Aqui, ó, na lateral também. O que eu gosto de indicar de cuidado com esse piso? Esse daqui, ele fica muito lindo no chão, como um piso, fica maravilhoso, na parede também. No entanto, como ele é cimentício, ele é muito poroso. A gente precisa de 2 camadas de elementos estanques para ele, que significa o quê? A gente vai passar primeiro um hidrofugante, que é para a água não penetrar. Depois de instalado, a gente vai vir com uma resina. Ela pode ser fosca ou ela pode ser brilhante, por exemplo. Tudo isso para proteção. Para proteção. E aí depois a gente rejunta. Então ele fica como se fosse um azulejo, um revestimento também. Então ele vai ter esse brilho. Ou ele vai ficar fosco ou assim. Ele vai ficar fosco. Esse revestimento, ele também é lindíssimo. Ele é uma cerâmica, é do mesmo fabricante dessa pastilha aqui. E ele vem com essa brincadeira tanto de você usar o brilho como o rústico na mesma peça. E esse eu também indico o mesmo hidrofugante e depois a resina. E aí como que eu cuido? Como que eu limpo? Evitar gordura, porque esses produtos, com a medida que você vai limpando, a resina é a base de água e o hidrofugante também. Então, com o tempo, vai penetrando, a gente precisa repassar esses produtos e evitar buchas muito grossas para a gente não ir tirando mais então, esse produto. Então a mesma coisa é o lado não abrasivo da bucha. E também o desengordurante. Então, um detergente neutro, sempre neutro, porque ele é
pintado, né? Então, se alguma coisa for muito colorida, pode manchá-lo. Então, para tudo, o detergente funciona? Sim, funciona para tudo que a gente trouxe hoje, né? Você pode utilizar água e detergente. Sim, sim. E aqui você preparou uma sujeirinha para falar sobre o quê? Conte pra gente que limpeza faremos. Para falar sobre o porcelanato. Uma sujeira muito comum do porcelanato na cozinha, por exemplo, é quando vem aquelas gotículas de água, quando a gente está lavando a louça, e começa a pisar em cima, né? A sujeira do sapato acaba sujando, não tem jeito. E aí eu coloquei uma sujeira um pouquinho mais potente. Eu coloquei óleo e café, para a gente simular uma sujeira de cozinha. Então, pensando, né, na nossa misturinha muito maravilhosa, que é o vinagre com o bicarbonato. Então, igual eu falei, eu vou jogar aqui bem em cima da gordura, uma quantidade bem generosa. E vir com o vinagre, ele vai fazer uma espuminha, ó. Qual vinagre que você usa? Esse daqui é o vinagre de álcool. Ó, ele faz uma espuminha, ele vai derretendo. Se você quiser, por exemplo, fazer essa misturinha no rejunte e deixá-lo de molho, é muito maravilhoso. E aí... Quanto tempo que você deixa de molho? Olha, se você quiser deixar pelo menos uns 5 minutinhos, ela vai ser bem benéfica. Para rejunte, posso deixar mais? Rejunte pode deixar mais. Aí, se quiser, por exemplo, deixar o piso de molho com água quente e vir com eles no rejunte, vai ter um resultado muito bom. E aí, ó, ó, ele derrete a gordura, ó. Se bem que eu coloquei uma quantidade grande aqui, ó. Sim. Ele derrete toda a gordura, ó. E sai fácil. E sai super fácil. Então, o porcelanato, ele não é poroso. Então, ele é uma ótima sugestão para dentro de casa. Aí, só concluindo, para a área externa, a gente tem o porcelanato externo. Como, né? O que ele tem de diferente? Ele tem uma camada de uma areinha, por exemplo, em que não deixa a pessoa escorregar aquele ali, né? Entendi. Como se fosse uma pedra, na verdade, né? Só que existem pisos que são de pedra, perfeitos para a área externa. Então, por exemplo, esse daqui é um piso de pedra, né? Cor salmão. Ele tem várias ondulações, então fica bem bonito. E uma ideia também é o granito. Esse daqui é um granito que ele está escovado, então ele pode sim ser utilizado na área externa. Esse se usa também para bancadas. Bancada também. Bancada e ele também. pode com calor? Eu posso tirar a panela e colocar em cima? O granito, sim. O mármore, não. E outros tipos de pedra também não. Ele pode ser tranquilamente com... Ele é o mais utilizado em pias, né? Então fica próximo do fogão, pode usar tranquilamente. E outras pedras mais claras também. Então aqui, ó, se eu jogar um pouquinho de água aqui, ó, vocês já vão notar que a pedra, ela é bem, ó, porosa, tá vendo? Então, o que o hidrofugante faz? Ele evita que a água penetre. Então, quando a gente tem um piso de área externa, a gente, ó, tá vendo? Ó, ele já até muda de tonalidade. Na hora. Na hora. Se o detalhe quiser mostrar aqui, ó, ele pessoal muda tá vendo. Na hora a tonalidade. Então, o que a gente faz? A gente trata essas superfícies com o hidrofugante e na sequência a gente vem com a resina. Aí eles ficam perfeitos, como se fosse uma cerâmica para área externa. Fica seguro, bonito e nós temos muitas opções. Então, para casa, para o piso de casa, de áreas como salas e quartos, a questão do vinílico e do laminado, o que difere? Por que escolher o vinílico e por que escolher o laminado? Olha, é custo? Pode ser custo e também pode ser material, porque isso daqui é plástico. É um plástico com uma tonalidade de madeira. Isso daqui é madeira mesmo, a aparência de um piso de madeira. Então, a aparência é diferente. O custo é um pouquinho diferente, porque esse daqui é um pouquinho mais caro, mas o legal é que ele é resistente à água e a instalação é muito mais rápida, porque não tem cola, ele é só encaixado. Então, por exemplo, precisou trocar, é muito simples, você tira as peças e põe outra. Esse daqui tem que arrancar, tem que cortar, tem um trabalhinho a mais. Temos algumas perguntinhas enviadas no @Gazeta Mulheres. A Débora diz o seguinte, que na casa dela o piso é de cerâmica e tem alguns cômodos que está manchado. Sim. O que fazer?
Se for uma mancha, por exemplo, de um creme, uma tinta que caiu, muito possivelmente, se tá manchado, é porque penetrou nessa tinta aqui, ó. Se penetrou, não tem como mais arrumar. Você vai precisar trocar. E uma coisa comum em cerâmica também é, caiu algo muito pesado, ela lasca a pinturinha. Não tem jeito. E aí tem que trocar. Aí tem que trocar de qualquer maneira. Ó, sobre a misturinha, o Silva falou o seguinte: limpar o rejunte com detergente neutro e escovinha. Ele fez isso. A sujeira saiu. Só que o rejunte manchou o porcelanato. Tem como tirar essa mancha? Ele tem um porcelanato brilhante. É, brilhante. E se ele tingir o rejunte, por exemplo, existem alguns produtos, algumas tintas específicas para rejunte, que você pode passar só no rejunte. E se manchou o porcelanato, que o caso dele é isso? Se manchou o porcelanato, ele vai precisar trocar o porcelanato, porque não tem como tirar a mancha, porque como é um material, tanto o porcelanato como a cerâmica, eles são cimentícios também, é um tipo de cimento específico. Mas uma vez que você mancha a parte interna dele, não tem como resolver. Ou pintar. Ou pintar, talvez pintar, né? Pintar ele, talvez funcione. Pintar tudo por Dá cima. certo pintar só um? Não, aí tem que pintar tudo. Não, vai precisar pintar tudo. Poxa Ou se ele vida. quiser fazer um xadrez preto e branco. Já cria um design, Já. quer dar menos trabalho? Sim, também. CLCSM, não sei seu nome, só o seu arroba, pergunta como tirar manchas de álcool do chão do porcelanato. Mancha de álcool, o álcool, igual eu falei, não é um produto neutro. Muito possivelmente ele penetrou e não tem como tirar o álcool. Porque, ainda mais se for um álcool tonalizado, por exemplo, existem alguns álcools que são verdes, por exemplo, ou alguns produtos que são roxos. Se você coloca num piso branco, é mancha na certa. É troca, não troca, tem o que fazer. Infelizmente. A Mônica, ela tem um piso externo antiderrapante que espirrou tinta com resina. O que tira essa tinta sem estragar o piso? Olha, existem alguns produtos que são indicados para limpar a pedra. Então, eles são bem fortes. Talvez se ela testar num cantinho bem escondido, embaixo de um armário, para ter certeza de que não vai manchar o restante, ela pode tentar. Se não funcionar, ela pode tentar passar uma VAP, né? Aquele produto com a pressurizador de água, que vem com muita força, talvez a água limpe. Falando da pintura de azulejo, pergunta da Sulinski. Tem que tratar antes? Pintura de azulejo tratar? Precisa tratar ou é só pegar tinta e passar no azulejo? Olha, você pode dar uma lixada para ela ficar mais porosa. Algumas pessoas utilizam dois materiais, só que vai ficar muito rústico. Ele vai pegar a pintura, mas vai ficar rústico. Se chama bianco com areia. Então, se não é a ideia ficar rústico, se você só lixar e limpar bem, a tinta já penetra. Se eu não quiser lixar, só limpar, eu já posso passar tinta? Pode sim. Olha, que bom isso, hein? A Val diz o seguinte, que com piso frio, dependendo do produto usado na limpeza, ela sente cheiro de ovo. Você já ouviu isso? Não, eu nunca ouvi cheiro de ovo. Eu também não. Pode ser que, infelizmente, o piso esteja mal instalado e aí quando ela passa algum produto, penetra por baixo. Também pode ser. Talvez você tentar rejuntar novamente. Porque aí você vai deixar bem estanque o seu piso e esse cheiro talvez não apareça mais. Se o rejunte não estiver bom, vai penetrar e dar mau cheiro. Sim, porque as placas, elas são instaladas sobre, por exemplo, um contrapiso, né, com uma argamassa. Ela é instalada assim. E aí, essas diferenças, elas continuam, se você não fechá-las. Então, se você não rejuntar novamente ou não rejuntar direito, você vai percolando água por baixo e, por exemplo, às vezes, a cerâmica até, ela solta sozinha. Não falamos sobre piso de madeira, né? Mas a Alice tem uma pergunta. O piso dela de madeira com cascolaque antigo, ela quer saber se tem como recuperar. Sim, se for aqueles pisos de madeira, aquelas peças antigas, se for um taco, por exemplo, sim, é possível fazer recuperação desse piso. Existem vários produtos que você pode utilizar, né? Várias linhas, alguns com cheiro, alguns sem cheiro, a base de água
e aí, que diminui o cheiro, né? Então é possível recuperar sim, se você não tiver feito um tratamento. Porque esses tratamentos são o quê? Raspar o piso e vir resinando ele novamente. Se ele já foi muito, muito, muito raspado, concorda comigo que a madeira ela já tem uma espessura. Sim, se você for tirando, ela vai ficar muito fininha, aí ela pode quebrar. Então, respondemos também você, Silvia, que também tem piso de madeira. A Amélia, ela diz como tirar mancha de pneu de piso externo. Piso externo. Eu já tive esse problema com mancha de óleo uma vez na casa da minha avó. Existem produtos específicos para tirar manchas de carro. Em lojas de automóveis, lojas de produtos para automóveis, igual pneu, essas coisas de vidro e tal, existem produtos específicos para esse tipo de limpeza. Então você pode procurar. Se não funcionar, você pode tentar aquela máquina com água pressurizada. Porque o pneu ele é uma borracha, então ele está grudado. Como não penetrou no piso, né, a borracha não penetra. Como não penetrou, ela vai sair fácil. Olha, eu me identifico com você, Flávia, que ela falou que tá ficando em dúvida de qual piso escolher. Vamos resumir? Vamos. Por que escolher porcelanato? O porcelanato, ele tem vários tamanhos, ele tem várias tonalidades e ele serve para todos os tipos de gostos e bolsos. Por que escolher vinílico? O vinílico, ele é muito indicado para quem tem pet, por exemplo. É um piso que fica quentinho e super indicado tanto para cozinha, entre parênteses, se você não gosta de lavar sua cozinha com balde, e para o restante da casa. Então você consegue ter uma casa com a mesma tonalidade. E na hora de escolher entre o azulejo e o... esqueci o nome. Porcelanato. Porcelanato. Qual é a diferença? O azulejo, ele é bem indicado para a parede e você pode ver que nós temos uma infinidade de formatos e cores. Então, se você é aquela pessoa que gosta de um banheiro mais colorido ou aquela área da sua cozinha ali, que a gente chama de roda-banca ou backsplash, muito colorida, ele é perfeito, você vai encontrar algum que você ame e vai ficar lindo na sua casa. Se você gosta de algo mais neutro, você também pode usar o azulejo no seu banheiro, por exemplo. É que o porcelanato, ele é tão versátil que você tanto pode usá-lo no piso como na parede. E entre azulejo e ladrilho hidráulico, qual escolher, por quê? O ladrilho hidráulico, ele dá um pouquinho mais de trabalho para você instalá-lo. Então, você precisa passar o hidrofugante, depois esperar secar, depois você instala e aí depois você ainda resina. E aí o que acontece? Você tem um tempo maior de instalação, talvez até uma mão de obra que fique um pouco mais, com um valor mais elevado do que uma instalação de um azulejo. Mas, se você quer um ambiente com personalidade, o ladrilho hidráulico, ele é perfeito. Ele é exclusivo, né? Ele é muito você escolhe exclusivo. tudo, o desenho, a cor. O desenho, a cor. E, por exemplo, se você gosta de algo mais vintage, por exemplo, algo mais antigo, mais retrô, um piso de ladrilho hidráulico é maravilhoso. Muito mais interessante que um azulejo, por exemplo. Se eu quiser recuperar um cômodo e eu tenho uma peça, eu posso levar na fábrica e eles reproduzem? Sim, reproduzem sim. A tonalidade vai ser aproximada, lembrando que já teve um tempo de uso e tal, mas você pode sim recuperar. A Sueli te pergunta o seguinte: por que quando usamos um certo produto no piso liso, ele tira o brilho da cerâmica? Um produto no piso liso? Porque assim, os produtos precisam ser neutros, né? E evitar qualquer tipo de abrasão, porque o que vai tirar o brilho é justamente a abrasão e o tipo de produto inadequado, porque ela foi feita para brilhar. A resina que é passada nela é feita para continuar desta maneira, pelo tempo que o fabricante nos indica. E para encerrar, a pergunta da Li: como é que tira a mancha de rejunte epóxi de porcelanato de box? Sim, ótima pergunta. Essa pergunta é boa. Existem produtos específicos para pós-obra, que são bem fortes, né, e precisam até mesmo ser diluídos, e eles vão tirar esse tipo de produto, porque o epóxi, ele é uma cola e só mesmo produtos específicos de pós-obra tiram esse tipo de cola. Nossa, eu amei. Ai, eu que amei bom. Porque eu sempre me confundo qual é qual.
sabe? Eu fiz uma reforma em casa, continuo sem saber e você explicou com clareza, trouxe as dicas de limpeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Camila Bischoff, você encontra no @arquiteta_Camila, Camila com 2 L's, tá? @arquiteta_Camila, e muito bom gosto. Tudo Muito lindo. obrigada. Parabéns. Volte Obrigada. sempre.